Olá, Oi, boa tarde, Ângelo. Tudo bem? tudo, prazerão. Prazer. Então, Ângelo, vou te apresentar. Tem as suas ilustrações, estão na Folha de São Paulo. É uma coluna semanal, assim, que eu ilustro Uhum. do Pereira Coutinho, né, que é um jornalista, é um cronista português. Aí já tem, desde 2017. Uhum. Quatro livros ilustrados, né, no Clube de Leitura de Desenvolvimento Sustentável na ONU, né, em 2021. Na Escuridão, Grace O'Malley, o Ah, é Arti- verdade. É de verdade. Jean, ilustrações de muitos livros, né? Macunaíma, né? Que você colocou em quadrinhos junto com o Dan, né? Fábulas Adaptação. da Nigéria, também sobre livros em Moçambique, né? É, E agora na revista Ciência Hoje, né? Antropoceno, né? isso foi uma encomenda, foi um artigo que eu ilustrei mais recente, assim, no finalzinho do ano É, passado. certo. Então, o que que eu queria, né, começar falando aí do teu trabalho, sobre a tua, né, você viajou, fez um projeto, né, muito legal aí ir em vários países e observar as pessoas. Hum, E você, assim, né, essa comunicação que a pessoa passa na apresentação dela. E pelo que eu entendi, assim, na rua ali, você foi observando essas pessoas, né? uhum, Você uhum. teve, na Índia, na Suécia, na Turquia, Moçambique, Cuba e Senegal, né? E você foi captando das pessoas, né, o que que elas estavam passando. E tem muito a ver com a cultura, lógico, né? A gente vê ali a representação, principalmente nos trajes, na, na- nos hábitos, né? Então, na Índia, quem que pinta a barba, só põe barba, não põe bigode, né? Na Suécia, o pessoal muito mais despojado, né? Na Eu lembro Lapônia, né? Uma coisa muito disso. característica, né? Uhum. Isso. Esse projeto foi assim, em 2006, caiu minha ficha de... Foi quando começou a ter Wi-Fi Hum, e notebook, caiu minha ficha de que eu podia trabalhar de qualquer parte. Isso do home office, né? é, Na verdade foi além, assim, foi road office. Foi assim, a noção de que eu podia nem ter casa, podia viajar e ficar assim, e eu mais jovem, né, tava curioso para com relação ao mundo, falei, vou me jogar, né, tava solteiro, sem filhos e fui. Aí, a princípio, eu tinha à medida que eu fui viajando, eu fui e que eu ia aprendendo sobre a história dos lugares, que eu sempre gosto de uhum, ler, né, histórias sobre a cultura. Eu fui querendo compartilhar isso assim e transformar em trabalho, né? Quando eu estava na Índia, por exemplo, eu escrevi muito sobre a história do país, ilustrando e tudo, mas eu comecei a me interessar muito pelas pessoas, assim, eu fui percebendo que tinha uma variedade gigantesca de signos assim no vestimento das pessoas e e na maneira de usar o cabelo, tudo, né? De se uhum. portar, se apresentar ao mundo. É uma E eu fui comunicação, né? comecei a perguntar para eles o que que significava. Eu fui perguntando assim, o que que significa esse binde aqui e aqui mais ou quando é mais no alto, ou quando ou essas pulseiras, né? E fui Uhum, vendo que tinha uma semântica muito grande, assim, tinha uma gramática grande sobre as vestimentas, assim. Aí eu comecei a sistematizar, a perguntar para as pessoas e pedir uma foto. E, e no final eu transformei essas fotos em desenho, né? Desenhei a partir delas, uhum, um desenho bem temático, né? Assim, bem um pouco caricatural, mas assim bem esquemático e tentando manter uma fidelidade assim com relação, um mínimo de naturalismo, né? Um mínimo de realismo, pelo menos no étnico e na vestimenta, assim. Aí
Aí, assim, eu fui entrevistando, fui coletando esse material, assim, e à medida que eu continuei viajando nos anos Uhum. seguintes, continuei fazendo. E quanto mais material eu fui acumulando, mais fácil era de chegar nas pessoas, assim, que as pessoas às vezes ficavam desconfiadas, né? Quem que é esse? Me pedindo, perguntando quem eu sou. Ah, E na Índia eles são muito curiosos, receptivos, mas em outros países menos. Mas aí quando eu chegava já com os desenhos, falava, olha, eu tô fazendo isso em outros ah, países. Aí eles eram muito mais abertos, mais abertos. receptivos. E, É, e, e, ela- a, e a gente nota a diversidade, né? Porque assim, até a individualidade, né? Porque isso. tem a ver com a cultura, né? Né? Como você colocou ali a casta, né? Dependendo ali Raça, religião, região, sim, etnia, sim. classe social, vários. Mas também com a própria autoestima de cada um, né? Como Isso, cada um isso. também se coloca na sociedade Individualidade individualmente. além da cultura. É, Não é? exatamente. Como a gente, né, vive essa individualidade, lidando no dia a dia, cada um tem as suas características, tem o seu posicionamento, tem a sua maneira de ser, né? Então, acho que assim, acho que você conseguiu, né, pegar, trazer essa demonstração, né, da diferença aí, né, dos habitantes na Terra aí, né? E dentro de cada cultura também a individualidade, né? Você traz muito isso, essa característica individual. E se a gente for olhar É, cada um tem uma expressão, cada um, né? Agora você falando até que veio de uma fotografia, né? Quer dizer que a representação ali de cada um com a sua postura, com a sua individualidade, né? isso. E é meio uma celebração da diversidade, né? Assim, e eu procurei, Uhum. assim, o nome que eu dou para esse projeto é Censos Ilustrados. Eu tentei, porque eu tentei ser representativo em cada um desses países, a partir da minha observação, eu tentei pegar representantes dos polos mais evidentes, assim, culturais, sabe? Então, assim, na Índia, eu procurei pegar uma pessoa de cada religião, ou mesmo É. incluindo os ateus, né? Mas, assim, tem jainista, tem sikh, tem budista, tibetano, tem muçulmano, sunita e xiita, tem hinduísta, na maioria, hinduístas, né? Então, exatamente, essa Então, ateu, diferença, né? A diferença, quem é quem no mundo. Né? isso. Eu escolho ou eu nasci nessa religião e vou seguir nisso, né? Diz da pessoa, né? Da Mesmo individualidade e de se você você. conviver com essa diversidade, de você confrontar no dia a dia as diferenças pessoais, né? Uhum, uhum. E até umas coisas surpreendentes, assim, umas etnias, porque na Índia tem muitos grupos, assim, de censo, o projeto por isso, que eu tentei pegar de modo representativo. Hum. E Você diz senso da sensação também? A sensação que você ia tendo também? pode ser ter essa A leitura, tua né? percepção também, né? E me lembra também, assim, e eu fui percebendo que, além de, assim, que ele tem uma camada interessante que é de registro histórico. Porque o primeiro que eu fiz da Índia, em 2011, já tem um tempo. E a moda evolui também. Então, assim, acaba Aham. que, acaba que é um registro de um momento. E me faz lembrar os desenhistas, do século XIX, XVIII, o Debré, Rugendas, né, que, Sim. que registraram Remete, também me remeteu a isso também. tipos sociais daquele período, dessa maneira, né? Assim, hoje em dia a gente consulta em pesquisa histórica, né? Como Aham. que se vestia cada segmento da sociedade, né? O que significava. Exatamente, o Então, que assim, representa, né? Assim, por exemplo, aí passa para a África, você vê que os trajes já são outros, até por causa do uhum. clima, né? Então, assim, tudo interfere em Mesmo, quem a gente vai ser, né?
Mesmo na África, como eu fui em dois países, né, tem Moçambique e Senegal, É, dá para notar as diferenças também, um é. predominante, né, cada um no Entre extremo elas, da né? Entre África, os leste países. e oeste, e um de predominância muçulmana, outro cristã. O projeto, eu acho que ele faz um recorte como uma celebração mesmo da beleza da diferença, né, assim, de no mesmo país terem tantas culturas, né, e etnias. Sim, e diz Aí, sobre cada um, né? Cada ser humano, a importância ali, né? A representatividade, né? Então, realmente, a gente até assim, é informativo, é cultural, né? De você realmente, olhando ali a vestimenta, a figura, a pessoa, você já percebe, né? Muito ali da cultura, da vivência daquela pessoa, né? Até de criança, né? Você, né, aham, trouxe informação, né, aham, de hábitos, de costumes, né? Então, assim, desde criança a é, gente já vai sendo moldado nisso, né? aham, acho que é um Mas recorte. agora me deu uma curiosidade, como é que foi essa escolha, então, dos países? Moçambique, por exemplo, eu fui convidado para, em 2016, para fazer as capas do Couto, que é esse escritor moçambicano. A Companhia das Letras me convidou para fazer várias capas dele, assim, umas Hum. 15. Hoje em dia já cheguei, acho que em 18. Aí eu programei uma viagem para Moçambique, assim, meio que o lugar que me escolheu, né? Assim, eu fui e acabou gerando desdobramentos, né? Que eu fiquei, eu troquei, antes de ir na preparação, eu entrei em contato com umas irmãs, com uma instituição filantrópica que tem lá, que atende população assim necessitada, dando oficinas e com horta coletiva, dando remédios e comida e aula de várias coisas, artes, ofícios e língua e várias coisas, matemática. Aí eu propus de eu ofereci uma oficina de ilustração e eles me convidaram para ficar hospedado lá. Aham, Então, nessa oficina, é, isso já gerou um desdobramento, assim, eu criei um vínculo com Moçambique, porque nessa oficina eu pedi para os alunos, eu convidei eles para saírem da sala, porque como eles tinham que ilustrar algum texto, eu propus que aham, fosse um texto de escolha própria, né? E pedi para eles me contarem histórias, ou fábulas que eles conheciam, ou que a família contou, que a escola ensinou. E eles começaram a contar, e assim, em Moçambique fala-se assim, a segunda língua, assim, a língua oficial é português, né? Em casa eles falam em cada região uma língua própria, mas na escola e na predomina o televisão, né? português. É, e eles começaram a contar, e é maravilhoso, eles têm uma tradição oral muito forte, e E quando eu vi a qualidade daquilo, eu falei, nossa, isso aqui já é uma obra em si, né? Assim, é maravilhoso. Que me deu a ideia de fazer esse livro que é sobre a língua portuguesa, sobre a língua portuguesa. Então, no caso, em comparação o português em relação ao falado em Moçambique, né? Aí Aham, eu, aí eu propus para uma editora e a gente transformou essa experiência também em livro. Então, assim, as viagens não deu certo a ideia do jornalismo ilustrado, mas alguns lugares renderam livros assim também. Aí eu fiz em parceria com esses meus alunos um livro que chama A Sombra da Mangueira, que ah, é pela editora Perópolis uhum, e é de São Paulo, lá de São Paulo. E, e eu propus que esses áudios, que assim, porque é muito bonita a maneira como eles contam o português falado lá. E eles vão mudando, assim, eles vão, no meio da fala, eles mudam, quando eles abrem aspas, assim, quando algum personagem da história vai falar, tipo, o feiticeiro vai falar, ou eles falam na língua xangana, que é a língua própria.
E então o narrador fala em português, mas os personagens falam em Xangana. Depois no livro eu traduzi, né? Assim, eu botei legenda. Eu deixei o texto em original como foi contado, assim, em Xangana, mas botei legenda. E no meio da prosa também eles começam a cantar. Geralmente, quando o personagem vai falar, ele fala na forma de música, né? Então, toda essa riqueza eu propus para a editora deixar online e, ao mesmo tempo, transformei num livro, adaptei em texto, né? E transformei num livro ilustrado, com Uhum. ilustrações baseadas nos desenhos deles, na arte moçambicana e na minha imaginação livre também, assim, fiz uma mistura disso tudo, assim. Então, Mas aí aconteceu uma outra coisa também importante, né? Que é assim, essa adaptação diante de uma situação, como você falou assim, que havia um objetivo, de repente houve uma acomodação para alguma outra coisa que surgiu, você aproveitou e transformou num outro projeto, né? Então, isso é muito importante também, né? A gente conseguir saber se adaptar às circunstâncias, né? Não ficar ali preso naquela frustração e a gente conseguir avançar com o que vai acontecendo, né? Com as ferramentas que vão aparecendo, né? nem estava em busca de um projeto. Eu estava em busca de inspiração para as capas, assim, fiz as capas, aí eu voltei, isso em 2016. Aí eu voltei para o Brasil, fiz as capas todas e um ano depois eu voltei para Moçambique para concretizar melhor esse projeto do livro, né, com os meninos. E virou, além de livro, virou uma exposição também que a Embaixada do Brasil em Moçambique apoiou. Nossa, olha Ela só financiou. quanto foi É, aproveitado aí a viagem, hein? eu escrevi para a Rendeu embaixada, bastante. fiz um projeto, mandei para eles e foi lindo, assim, foi uma exposição de pinturas com áudio, com projeções, assim, a gente simulou uma tenda como, interna lá na galeria, foi com projeções, né? Foi muito legal. Nossa, Imprensa para eles local, também deve ter sido ótimo, né? Uma da experiência aí embaixada, muito, com a né, imprensa. diferente. Aham, Eles devem ter aproveitado bastante também. isso. Aí um ano depois o livro ficou pronto, em 2000 de... Ah, não, demorou mais um pouco. Mas enfim, acho que foi 2021 que ficou pronto. Pudemos ver nesse trecho da entrevista como o Ângelo Abu traz para a gente a questão da individualidade dentro de várias culturas. Nós notamos que há particularidades, de acordo às vezes com a religião, de acordo com o costume da região, e até também a própria particularidade familiar, né, dos hábitos, da educação, e isso vai fazer com que cada um de nós seja diferente do outro. E isso reflete no comportamento, no relacionamento do dia a dia, porque temos pensamentos diferentes, entendemos as situações de modo diferente. Então, quando esperamos que o outro reaja da mesma forma que a gente dentro de uma situação, né? Às vezes mesmo pessoas próximas da família, não tem como ele ser como nós, porque ele vem também de uma outra história de vida, ele tem as particularidades dele e isso é importante observar, isso é importante levar em conta nesses relacionamentos. Você consegue observar o outro, você consegue perceber essas diferenças no seu contato com as pessoas do seu dia a dia, no trabalho, na família, com os amigos, para não haver as frustrações, porque as expectativas, né, de que a pessoa vá fazer no seu ritmo, na sua maneira, entendendo a situação, dando a mesma importância que você, pode ser frustrante. Então é importante a gente lembrar disso nessas horas, de que as pessoas vão provavelmente ter reações diferentes da gente, vão entender, vão pensar ali diferente da gente. Né? Então convido vocês a ter esse movimento para
né, perceber essas questões, essa individualidade, né? Pense aí no seu dia a dia, nas suas relações e em você mesmo. Quem é você dentro da sociedade? Você está feliz com você? Você está feliz com a sua individualidade, com seus comportamentos, de acordo com a sua história de vida? O que você tem feito em relação a isso para trazer mudanças também, para que você busque essa individualidade satisfatória, para que você fique feliz também com você mesmo. O Ângelo mostra que num projeto onde ele tinha uma ideia do jornalismo ilustrativo, acabou fazendo um livro com crianças numa instituição totalmente diferente, né, da proposta inicial, pela flexibilidade, pela adaptação, pelo aproveitamento do momento, né, dessa observação, de estar ali podendo absorver o momento, o que tem em volta, as situações. E isso é muito importante para a gente poder também nos adaptarmos, né? A flexibilidade, né, de poder aproveitar o que tem ali para que também traga positividade para a gente, para que também traga coisas boas para a nossa vida. Às vezes a gente está ali num objetivo e não é perder o objetivo, mas às vezes a gente não tem o controle de toda a situação e podemos aproveitar aquela situação de uma maneira diferente ou também nos adaptarmos com algumas limitações, porque depende de outras pessoas, depende de circunstâncias que às vezes não estão em nossas mãos. E poder, né, estar atento a isso é imprescindível para que a gente possa também crescer, para que a gente possa também se adaptar, não estar ali tão rígido, estarmos aproveitando e crescendo também de várias maneiras, né? Então essa flexibilidade, essa maleabilidade, né? Tratar às vezes as dificuldades ali não tão de modo acirrado, mas entendendo que dá para ir até um certo ponto, ou que dá para ser de modo diferente, e olhar que às vezes em alguma maneira ali diferente do que a gente queria, do que a gente esperava, também há positividade, também há ganhos, também há aprendizagem, e isso é muito importante para que a gente também não só veja de um modo negativo as situações, né? Não deu certo, não era o que a gente esperava e não ficamos sem nada, não, né? Vamos aproveitar, vamos buscar essa flexibilidade. Como é que você está sendo com você mesmo? Mais rígido, mais flexível, né? Pense também sobre isso e nesse autoconhecimento, esse olhar para dentro de você, esse perceber seu movimento, como está se dando. Você fez o seu primeiro pôster, né? Adeus Calon? Uhum. Isso. É, Então, e falando, né, sobre as tradições ciganas, né, essa questão como a cultura deles, né, o entendimento de vida é o do hoje, né, o futuro a Deus pertence, o passado vamos queimar, então, né, trata o filme aí sobre essa atividade, né, que eles têm de queimar os objetos, os pertences, né, do falecido. o João Borges, ele é cineasta, ele faz filmes incríveis. Um chama Capa Crucis, que é uma biografia de um astrônomo, e outros, assim. E ele, enfim, a gente é compadre, né? Eu sou Ah, padrinho das filhas dele, tudo. E, e ele fez com os ciganos e fez rendeu um documentário e uma obra de ficção. uhum. E aí ele me convidou para fazer o pôster do Adeus Calon, né? Que é um filme mais documental, assim.
E foi um convite dele, nessa pesquisa do luto cigano. Ele mergulhou fundo, assim, Uhum. nisso tudo. Aí Sim. eu fiz só baseado no frame, né? Fiz um desenho em pastel oleoso, baseado num frame, numa imagem do filme, assim, que a gente achou representativa. Ela tem aquela coisa um pouco bucólica ali, contemplativa, né? Contemplativa, mais a palavra, Uhum. da tenda no varal ali, num acampamento, né? Assim, achei uma cena bonita. Né? E não acumulam nada, né? Não acumulam comida para o dia seguinte, vivem ali o hoje, né? Pensando ali na vivência atual, né? E isso também é muito importante, muito pela questão da ansiedade, né? A ansiedade está muito ligada ao futuro, a preocupações, né? E eles trazem isso, né? Sem essa questão de plano futuro, não guardam fotografia, vivem ali, o momento, né? E isso é uma questão muito importante para a gente conseguir eliminar né, esses transtornos de ansiedade. Né? A gente fica muito ligado com muita informação e tudo isso como é que vai ser, o que que eu vou fazer, como é que vai acontecer. Vamos falar de ansiedade, o transtorno de ansiedade, que hoje em dia recai sobre tantas pessoas. E é importante a gente estar vendo quais são todas as questões que levam para esse transtorno de ansiedade. Nessa entrevista com Angela Bu, esse pôster que ele fez para o documentário Adeus Calon, do João Borges, trata sobre os ciganos, a vida dos ciganos, que acabam queimando, né? Tem o costume, a tradição de queimar os objetos, os pertences dos falecidos. E a vida deles, né? Os ciganos, eles vivem o hoje. Eles não guardam comida, eles não guardam fotos. E isso é importante para que você viva o momento presente que você está. Precisamos trazer isso para a nossa vida. Acreditar em nós mesmos, como eles fazem, e por isso que eles acabam não guardando comida, porque eles sabem que vão dar um jeito e vão buscar, acreditam, têm ideia de que tem possibilidades de se manter ali, né, fazer a manutenção da sua vida com força, acreditando que vão conseguir. Isso é importante, a gente trazer isso para a nossa vida, que olhar para nós mesmos. A terapia, ela ajuda nisso, nesse autoconhecimento. Quais são suas forças, quais são suas habilidades, para que você entenda o que você pode fazer por você. Né? Então, esse autoconhecimento ajuda na questão dessa autoestima, dessa autoimagem, dessa valorização de si mesmo, como eles fazem, de saber que vão dar conta, que vão resolver as situações, que vão conseguir, que vão conquistar. Isso é importante também nessa questão da ansiedade. Nesse projeto Falas, com as entrevistas com as pessoas, nós vamos trazer não só a questão da ansiedade, e também outros temas emocionais que podemos trazer e entendê-los, entendendo o seu movimento, para que você possa estar buscando caminhos mais saudáveis para solucionar as questões da vida. Exato. Então, e Parque das Inversões, que você fez o livro, né? Você é autor e ilustrador, que você fez o livro para suas afilhadas, a Nina e a Irene. E são filhas do João. Ah, elas são as filhas do João. Ai, que ótimo. E do João Borges. Isso foi divertido. Esse livro, ele surgiu assim também espontaneamente, como como A Sombra da Mangueira, né? Eu fui na casa deles assim e a gente foi dar uma volta de carro com a família um fim de semana. E as Ah, meninas, para onde que a gente vai agora? A Nina, a mais velha,
tinha 8 e a Irene 4. Aí a de 4 falou: bora pro parque de inversões. Falou sem querer, né? Dentro do carro, a gente já começou a bolar como que seria o parque de inversões. Ah, Então a montanha-russa seria assim, o trem fantasma assado, pá, 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 pá. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, olha, isso é bom. Aí alguns anos depois eu falei, tá, deixa eu ver quantas atrações que tem, tá, não só atrações, quantas inversões que a gente pensou. ah, O algodão doce, o algodão era salgado, a ah, maçã do amor, a maçã é do terror, não é do amor. ah, Você paga para, o bilheteiro te paga para entrar, né? E você entra pela saída. Então, assim, ah, tudo. E as meninas, e eu coloquei elas como personagens na história, e, assim, entrando, assim, chegando ali pela primeira vez, né? Abismadas com aquilo tudo. E, e essa brincadeira de se divertir com as reviravoltas da vida, né? Com as inversões. Tem essa camada de significado aí para os meninos, né? Aí na verdade, assim, a partir do momento que eu vi que tinha quantidade de inversões suficientes para um livro, eu fui escrever e, assim, elas foram saindo em rima, assim, as ah, frases foram saindo em rima, as inversões. Aí eu falei, nossa, esse livro legal. ele podia existir, eu só fui veículo, ele foi se fazendo por si só. Aí eu até dei. Aí eu coloquei argumento, né, Nina e Irene, que a gente. E dei crédito para elas ali no. Aham. Foi E natural, né? elas ganharam pagamento da editora Miguelin em livros, porque. Ai, que ótimo. Porque o, é ali na livraria da rua, né, a sede da editora. Da inversão foi uma diversão. Exatamente. Foi, não, Então, e é isso que a gente, né, trazendo aí para o lado emocional, né, Ângelo, é isso que a gente precisa, né, ter essa leveza, essa flexibilidade, né, diante das adversidades, dessas inversões aí inesperadas, né, por alguns motivos que a gente não tem o controle, né, das situações, da reação das pessoas, né, dos fatos, a gente ter essa flexibilidade mais tranquila, lidar com essas inversões, né? Lidar com e as nem sempre é fácil, né? dificuldades, né? Gente, que delícia esse livro do Parque de Inversões, né? Duas crianças ali, né, pensando sobre as inversões que podem ter na vida, não levando a situação rígida, né, não sendo o A é A, o B é B, não, de repente, né, o A também pode ser B, e como seria, né, e o que aquilo pode trazer ali, né, muito divertida essa maneira aí que surgiu esse livro do Ângelo Abu, Parque de Inversões, junto com suas afilhadas, a Nina e a Irene. Muito importante, né, na nossa vida, ter essa flexibilidade, ser maleável, rir, né? A gente precisa rir da gente mesmo. Todos nós erramos, somos seres humanos e não é só acertar, né? A gente busca acertar, a gente busca fazer o certo, mas é também estar mais solto, mais alegre, vivendo de uma maneira mais divertida, né? E esse programa aqui também é para isso, é para tratar de assuntos muito sérios, né? De distúrbios, de dificuldades emocionais, de uma maneira divertida, de uma maneira mais alegre, de uma maneira mais flexível, né? No sentido de você poder aproveitar uma entrevista e também saber, ter informações, poder ir se estruturando, poder ir se conhecendo mais, buscando esse olhar para dentro de você mesmo, para que você possa fazer escolhas mais conscientes,
né, de se responsabilizando por essas escolhas de modo mais consciente. A terapia, né, com psicólogos, é isso, é você ter esse autoconhecimento, é você poder fazer suas escolhas de modo mais consciente, direcionar sua vida de modo mais efetivo naquilo que você quer, encontrando saídas, tendo mudanças. Né? Essa flexibilidade não é só a nossa expectativa naquilo que tem que ser. Por que é tão importante tem que ser de um jeito? Teria que acontecer tal coisa. Não temos controle, não temos de situações, né? Não está tudo aí dentro das nossas mãos. Então, levar a vida, enfrentar as situações, as dificuldades com mais flexibilidade, né? Procure perceber como que você está sendo aí com você mesmo, com as outras pessoas em volta de você, com as situações que você quer resolver, né? Estar mais aberto aí, mais dinâmico. Estou com um projeto muito longo agora, assim, desde a época da pandemia, eu resolvi. Eu tenho gostado cada vez mais de história do Brasil, história em geral. Ah, Mas tem tempo que eu queria fazer uma história parte da história do Brasil em quadrinhos, assim, dar uma mastigada na história, contar com elementos, com imagem mesmo, com cenários e aham. personagens e Uma um pouco maneira aí de mais fácil de absorver aí essa história. agradável, assim, e interessante, é muito interessante, na minha opinião. E aí eu gosto mais do período da República inteira. Ah, Mas ele é muito amplo, né? Então eu resolvi contar o começo da República, a transição da monarquia para a República. Então, é, que inclui o processo, o movimento abolicionista. Então, que foi um processo muito misturado. Então, eu tô nesse momento desde a época da pandemia, assim, eu comecei numa pesquisa imensa. Eu tô tentando fazer do modo mais documental possível. uhum. Referência em termos de acontecimentos, né, de fatos. Você começou falando, perguntando da pousada. É um lugar que é muito bom para quem está em processo de escrita, ou tem algum projeto para fazer, uma tese, ou escrever um livro, ou ilustrar um livro, ou pintar quadros, assim. Silencioso, tranquilo. Assim, que é isso, o dia rende e Ai, tem que espaço, ótimo. dá para trabalhar na varanda. Então, eu estou aqui na mesa de trabalho, né? Então, muito bom, muito Então, bom. é isso, né? A gente tem que ligar, né, o útil ao agradável, buscar essa saúde emocional, né? E eu acho que, né, é isso que eu estou querendo aí puxar com você. Você conseguiu, né? Você saiu da cidade e foi, né, morar e ter esse lugar aí para você ir também espairecer e ter, manter, né, como você está falando, até flui melhor o trabalho, né? É uma qualidade de É, vida, né? É qualidade de vida, né, Ângelo? mas a cidade também faz bem, né? Eu gosto Uhum. muito de ir para Belo Horizonte, ficar um tempo aí. Eu Aham, acho que o equilíbrio entre os dois lugares, é bom, eu certo. gosto de. Aham. O que eu tô precisando. Eu consigo encontrar sossego na cidade também, né? É possível, mas eu acho que o que Como faz é que mais você falta é isso. encontra o sossego na cidade? Ah, não, assim, eu acho que eu gosto de Belo Horizonte porque as pessoas que eu mais Uhum. amo estão aí, né? Então, Esse mas contato, assim, essa é em casa, troca também sossego de, te traz aí eu digo uma sossego no sentido energia. de ficar em casa trabalhando, né? De ter essa disciplina para ficar quieto em casa trabalhando. Assim, eu consigo nesse sentido, né? Eu faço. Uhum. O que faz mais falta esse contato com a natureza, né? Sei Uhum. nadar no rio, no mar ali. Isso faz falta na cidade, né? Você Aham. fica melhor fisicamente, né? É. Diferente de uma academia, de um clube, sei lá. Ah, Isso é sim. a parte
pior, né, da cidade. Mas ao mesmo tempo tem as pessoas, né? Uhum. Cidades, Que também, amplidão. né, nos trazem uma energia aí, uma troca É positiva, né? uma amplidão, as pessoas produzindo, fazendo coisas. É muito Um bom, né? Eu movimento, gosto. né? Eu fiz a direção de arte de um longa de animação que vai ser lançado agora em BH, chama Nimue Daju, da Ah, Aya. quando vai ser? Ele vai ficar pronto esse ano, ainda não sei quanto que é o lançamento, Para não. esse ano. Uhum. Ela está fazendo mais de década que ela está nesse projeto, assim, é gigante. Envolve pesquisa também, envolve a imersão que ela teve com comunidades indígenas. Ah. É, é, Você tem essa diversidade também, né, da revista, você fez o pôster, né, lá pro João e tudo, né, você foi, assim, desbravar o mundo aí com essa questão cultural, né, chega lá em Moçambique, aí vira um outro projeto, né, você vai se encaminhando aí na vida, se alinhando na vida, né? é, Sai de é, BH, vai para aí, volta para cá, fica um pouco em cada lugar, né? Você tem bastante é, essa, né? essa profissão ela tem uma coisa boa, assim, porque aquilo que me interessa acaba sendo possível transformar ser compartilhado dessa forma, né? Na forma de livro, quase tudo, quase todo assunto, né? Desenho é uma forma de apreender a realidade, né? Quando você desenha, você meio que joga ela para dentro, assim, de alguma maneira, e depois externaliza de novo, assim. Meio isso. É. Ah, muito bom, Muda a Anjo. relação com o objeto observado, sabe? Assim, depois quando se desenha, muda a maneira de se observar. Quanto mais se desenha, mais isso vai sendo afetado, eu acho. E o mágico de desenho é que não tem, todo mundo desenha, né? Não é uma coisa minha, assim, ou de poucos, assim, é uma coisa diferente da música, por exemplo, Hum. que você precisa precisa de um treino e de um virtuosismo. O desenho, ele abarca todo tipo de expressão gráfica, né? Assim, o desenho das crianças é maravilhoso. É. Quando eu vou dar oficina e uma criança fala, não sei desenhar, eu falo, não, isso não existe. Você não está gostando do que você tá fazendo, mas assim, claro que você sabe desenhar, né? Isso é outra coisa. Se você não está gostando, então vamos achar um traço que você goste. Mas assim, todo Uhum. mundo sabe desenhar, né? É diferente de Se tocar descubra, violão. né? Se descubra, deixe o seu ser vir, né? Nesse desenho, né? Isso que você diz para a É, criança, né? e vai encontrando o próprio estilo, né? Você vai se encontrando, né? Você vai vir um diálogo, Uhum. um autodiálogo, né? Você vai conversando consigo mesma e, teve uma definição de desenho que eu nunca esqueci, assim, que mudou a minha visão do desenho, que é o registro do movimento. Desenho é o registro do movimento. Então, é uma forma de uma dança registrada. Assim, diferente de pensar o desenho como um resultado, assim, Ah, aquela pergunta que muita gente fala assim, mas o que que é isso, né, para uma criança quando faz um desenho, assim, um rabisco, mas o que que é isso? Necessariamente não precisa ser nada, assim. É um registro de um movimento, assim, é um registro do movimento daquela pessoa, daquele momento. Sempre traz emoção, ou um tipo de emoção, um peso. é isso que você está falando, aquele movimento que você fez ali com a, né, com a pressão, com a cor que você escolheu, o que você escolheu, o seu movimento ficou registrado ali, né? Um pouco de você ali. Uhum. Sempre, né? Uma intenção tá gravada ali. Então, para as crianças, eu acho que assim, que quando você deixa essa ideia de certo e errado, de bonito e feio,
numa sala de aula, assim, para professores, por exemplo, trabalhando desenho com crianças, isso é muito contraproducente, que os meninos ficam com medo de errar, de ficar feio, assim, de fazer feio, fica com essa noção de certo e errado e não se expressam livremente, né? Não tem que pode ser o que ela quiser, né? Assim, o cachorro dela pode ser do jeito que ela inventa, do jeito que ela quiser, Uhum, né? Não uhum. tem que ser Sim, realista. certo. Assim, que eu vejo isso acontecer muito em sala de aula. Assim. Eu falo, ai, não, ok, foda demais os meninos. Uhum. Mas eu sempre que eu posso, eu estou desenhando com criança. Para mim, é uma das melhores coisas do mundo é sentar com criança e desenhar. Assim. Principalmente fazer o mesmo, fazer desenhos interativos. Tipo, um Ah, começa, um faz um olho, outro faz o outro, quando vai ver, tem uma criatura ali. Não, com adultos também. Eu vivo chamando, fazendo parcerias, né? O Macunaíma eu fiz em parceria. Eu desenhei, assim, parceria no texto e nas imagens. O, e todos esses, a Sombra da Mangueira foi em parceria com os meninos de Moçambique, né? Na parte do texto. O Parque de Diversões foi com as meninas. Eu acho parceria muito rica, assim, encontrar com uma pessoa, assim, trocar com uma pessoa e dali sair alguma coisa assim para o mundo. que ótimo, que bom, continue. Tem sido Obrigado. muito bom, né, estar aí em contato aí É, com os seus, né, com os seus projetos aí, e que bom que vai vir mais coisa então aí esse ano também. Macunaíma, eu recomendo também, assim, eu achei que ficou muito legal essa adaptação que eu fiz com um amigão meu também, o Dan. Bom, pudemos ver nessa entrevista com Ângelo Abu hoje vários temas, né? Várias questões emocionais aí foram levantadas, né? A partir do trabalho dele, questões da individualidade, da gente entender o outro, da gente entender que ele pode agir diferente da gente, que ele pode resolver, que ele pode pensar de modo diferente, estar ali de uma maneira é, diferente do que a gente queria, que a gente faria, né, em determinadas situações. E isso é muito importante nessas relações que temos, né? A flexibilidade, né, de adaptações, de aproveitamento, de estarmos abertos a mudanças, a poder se amoldar a situações, a entender os limites que algumas circunstâncias trazem para a gente. Isso é muito importante, né, para que a gente não se frustre, não, né, não tenha essa frustração como algo penoso, né? A ansiedade, né, com a vivência do hoje, né, com o Adeus Calon, que traz a vida dos ciganos, né, mostrando que para eles vivem o hoje, né, acreditam neles mesmos, é, porque entendem que vão conseguir, né, que tem maneiras de buscar as coisas, e isso é muito importante, né, a gente olhar para nós mesmos, com as nossas habilidades, como que a gente tem resolvido as nossas questões, quais são as nossas dificuldades e como a gente está buscando alternativas, né? Então, estar presente, né, no hoje, tirar essas tensões, ajuda muito nessa questão da ansiedade. A terapia, né, com psicólogos, né, é muito importante nesse autoconhecimento, nessa busca de entendimento dos nossos comportamentos e podendo fazer opções, né, de mudanças de comportamento, de decisões, para que a gente esteja melhor com a gente mesmo, encontrando maneiras saudáveis de resolver nossas questões do dia a dia, na convivência, seja familiar, seja no trabalho, seja, né, com a gente mesmo, nas nossas próprias decisões, né, nas nossas próprias posturas. E esse projeto Falas vem realmente para ajudar nisso, né, para que a gente tenha esse autoconhecimento de
como estamos agindo, né, levantando vários temas emocionais, trazendo aí opções de mudanças de comportamento, para que a gente possa buscar estar mais feliz, né, com nossas decisões, com as nossas posicionamentos com as pessoas, né, nossas vivências, de modo mais tranquilo, né, de modo mais saudável. Né? A ideia é essa, de trazer nessas entrevistas e conversas e falas, né, de uma maneira divertida, diversificada, uma maneira também de estarmos pensando, né, em nós mesmos e na nossa vivência e no caminho que a gente está buscando para a gente mesmo. Voltaremos, né, com outras entrevistas e outros temas e espero conto com vocês aqui, né, para estar curtindo, para estar se inscrevendo aí no canal, para que a gente vá cada vez mais podendo falar de muitas coisas emocionais, de muitas questões e ajudando, né, nesse caminho aí maravilhoso aí da vida. Muito bom. Ângelo, simpatizei muito aí com você, né? Foi muito Muito obrigado agradável também. aí, né, fazer essa Obrigado pela entrevista conversa aí. boa. Ah, Então a que ideia maravilha. é essa. Parabéns pela ideia, muito Ah, legal. obrigada. É, muito legal. E que seja inspirador, né, para alguém para quem chegar, né, esse vídeo, assim, porque mesmo que não dê para trabalhar com a arte ou para mudar para a praia, dá para tirar né, dá para flertar, né, com com essas Uhum. coisas. Né? Tô buscando Conhecer. também, eu não eu tô aqui, mas eu não encontrei não. Tô sempre uma busca, né? Tudo isso que você falou, assim, a caminhada é dura, né? As perdas e tudo. Aham, Não é é. mesmo, não. A vida, né? Então, a gente não tem o controle de tudo, né? Das Isso. situações, das circunstâncias, das outras pessoas, né? A gente tem que ir se amoldando, né? E para isso, então, esse projeto é isso, é a pessoa se conhecer e ela se fortalecer, encontrar os recursos internos que ela tem para conseguir se estruturar emocionalmente e lidar de maneiras mais saudáveis com a vida, né? Uhum, isso. Então, é Legal isso aí. demais. Um Prazerão. abraço aí. Para você também. Obrigada. Tchau. Tchau.